Gente, vamos lá. São Paulo 3, Inter 0. E acabou, né? Deu, né? Deu. Porque esse jogo na Vila Belmiro era o jogo pro Inter tentar manter um fio de esperança, porque era a estreia do Abel. E aconteceu o que era óbvio, né? O efeito Abel foi até ali. Quando o jogo começou, o efeito não se comprovou. Deu a lógica. O Abel não conseguiu transformar água em vinho em 4 dias de trabalho. O Inter está caminhando a passos largos para a Série B do Campeonato Brasileiro, quase 80%. E o que me chama mais atenção é a maneira como o Inter está caindo. Esse rebaixamento, ele tá entre os 3 piores momentos da história do Inter, com certeza. O primeiro rebaixamento é imbatível, porque é a primeira vez, né? É inédito. Tem a derrota para o Mazembe, que também foi a primeira vez que um time sul-americano não chegou na final, mas essa tragédia do Inter, ela é diferente. E ela me chama atenção, porque parece que está todo mundo anestesiado. E mesmo com essa tentativa do Abel, o Inter vive um momento assim de transe, né? O Inter está caindo, é como se nada tivesse acontecendo. E a atuação do Inter foi um nada na Vila Belmiro. Vamos começar pela atuação, né? Esse primeiro jogo do Abel à frente do Inter, ele foi cercado de expectativa de quem sabe o time possa apresentar alguma coisa diferente. E não, né? Não. Primeiro tempo 2-0, no começo do segundo tempo 3, e aí o São Paulo tira o pé. O Inter começa a ficar um pouco mais com a bola, e o Inter é nervoso, o Inter não cria, né? O Inter se repetiu. O Inter conseguiu a proeza de, em 2 jogos, tomar quase 10 gols. 5 do Vasco e 3 do São Paulo. Eu quero que algum colorado ou colorada que esteja aí do outro lado me diga se tem alguma chance de acreditar que esse time vai vencer o Bragantino no Beira-Rio na última rodada. Porque o mais louco de tudo é que o Inter ainda tem chance de escapar. Mesmo tomando mais de 50 gols no campeonato, mesmo tendo vencido 3 dos últimos 18 jogos, mesmo tendo mais de 50 gols sofridos, 10 vitórias no campeonato, o Inter ainda tem chance de escapar. Acho que essa é a manchete, o Inter ainda tem chance. O mais louco é isso. O Inter precisa vencer e torcer por 2 resultados paralelos. É difícil, mas o Inter tem chance. Com o futebol que o Inter está jogando, ele ter chance de escapar é daquelas coisas que a matemática permite, porque o Inter não joga absolutamente nada. E o que me chama a atenção é que esse time ele entrou num abismo muito rapidamente, né, de uma hora para outra. O time não jogava nada há muito tempo, né, desde o primeiro semestre com o Roger, tanto que vai para a parada do Super Mundial na zona do rebaixamento e tal, toda essa história que você já sabe. Mas de um tempo para cá, ainda com o Ramon Dias, o Inter afundou de uma maneira assim, impressionante. A derrota para o Vasco é uma derrota muito, muito acachapante, tanto que o Ramon Dias é demitido. Mas a atuação para o São Paulo, ela pode ficar marcada como aquele... Sabe aquela história de esse jogo aí o time caiu? Pode ser esse o jogo na Vila Belmiro contra o São Paulo, porque tem o efeito Abel, a simbologia da estreia do Abel, né? Então, o Inter não apresentou nada. O São Paulo brincou com o Inter, né? O Inter não teve nenhum poder de reação. E esse poder de reação é o que me chama a atenção, que eu falei do vídeo. Essa temporada tá entre as top 3 tragédias do Inter, eu não tenho dúvida. Daquelas que eu vi, né? Tem gente que vai lembrar da Libertadores de 80, eu não vi, né? Outras derrotas vão aparecer aí, mas, cara, a derrota pro Mazembe ela foi muito surpreendente na semifinal do Mundial, né? E ali o Inter, ele subestimou o adversário, né? O primeiro rebaixamento ele é muito emblemático porque é o primeiro rebaixamento, e mesmo fazendo tudo que o Inter fez, e com todas as coisas que aconteceram fora de campo, Ministério Público investigando e tal, faltou um ponto pro Inter cair. O Inter agora entra na última rodada em 18º lugar. E é uma queda que ela vem acompanhada de uma anestesia geral. O time tá apático, não reage, mesmo com mudança de treinador, mesmo com a vinda de uma figura como o Abel, mesmo com o Abel dizendo que não vai receber salário, né? Mesmo com o D'Alessandro se estribuchando, e o relato que a gente tem de bastidores é que a relação do D'Alessandro com o elenco ela é péssima. Então, é um elenco que não reage, um clube que não reage. Porque até bem pouco tempo atrás, os dirigentes diziam que havia uma ânsia da imprensa e da torcida em falar em briga do rebaixamento. Então,
essa postura de anestesia parece que ela tá, sabe, cravada dentro do Inter. O torcedor do Inter, eu não sei quantos torcedores do Inter vão ao Beira-Rio contra o Bragantino no domingo. Sinceramente, eu não sei se vão ser 20 mil, 25, 30 mil, não sei. Né? O torcedor do Inter, de alguma maneira, ele também está anestesiado. Porque ele está em choque com o que ele vê. Ele está em choque com um time que se mostra cada vez mais incompetente, com uma diretoria que renovou com o Roger depois do título do Gauchão, demorou para demitir o Roger num trabalho que já vinha se deteriorando, contratou o Ramon Dias, teve chance de demitir o Ramon Dias pelo menos 2 vezes e não o fez, e faltando 2 rodadas contrata o Abel Braga, que é um grande ídolo da torcida, mas estava aposentado desde 2022. Então assim, o Inter está indo para a última rodada, se despedindo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, num momento muito constrangedor, né? Num momento muito triste do clube. O Inter não mostra nenhuma perspectiva de reação. Nesse jogo contra o São Paulo, estava muito em cima da mística do Abel, o que ele poderia mexer animicamente e tal, né? E ele disse, olha, a entrevista dele depois do jogo, colocaram o Abel numa condição ali que também eu senti vergonha. O Abel tendo que dizer assim, não, a responsabilidade é minha. Como que a responsabilidade é dele, gente? 4 dias à frente do time. E ele, Abel, foi muito sincero no meio da entrevista. Ele disse assim, olha, eu imaginei que eu poderia dar um outro resultado, mas não aconteceu. Ele mesmo está dizendo que subestimou o ambiente que ele encontrou. E o Inter repete a fórmula de 2016, quando coloca o Lisca 3 jogos antes de terminar o campeonato, também imaginando numa solução mágica, num pensamento mágico. Né? Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o Departamento de Matemática e Estatística, o Inter tem 77% de probabilidade de cair. O Globoesporte.com, o espião estatístico, fala em 28% de chance de permanecer. O Santos cresceu, ok, enfrentou 2 times que já estão rebaixados, mas o Santos cresceu. O Fortaleza do Palermo cresceu. E o Inter tem na alça de mira aí o Ceará e o Vitória. Pode até ser que o Ceará e o Vitória ajudem o Inter. Agora, o que parece muito óbvio é que o Inter não vai ajudar a ele mesmo. O Bragantino é uma nhaca, né? Tem um treinador que é muito limitado, que é o Wagner Mancini, mas o Inter entra no Beira-Rio sob pressão e com um ambiente que está completamente anestesiado. Então o Inter caminha passos largos para a Série B num momento em que esse rebaixamento pode ser catastrófico. Não só por ser o segundo da história do Inter, que até há pouco tempo se vangloriava de nunca ter sido rebaixado, mas pela condição financeira do Inter, que todos vocês já sabem, né? Pelas dívidas, pela falta de jovens jogadores a serem negociados para botar dinheiro no caixa, por um elenco que é muito limitado e por uma Série B que vai começar em março do ano que vem, né? Com uma cota de TV muito menor e que vai expor o Inter a uma condição extremamente difícil. Mas tudo isso vai vir depois do último jogo, depois da despedida, que a meu ver é uma despedida formal, porque o Inter já foi. Olha, comenta aqui embaixo, eu estou sendo muito pessimista, mas na minha visão o Inter já foi. Né? Porque eu não vejo forças para o Inter reagir contra o Bragantino, mesmo com tudo que o Inter tentou fazer, tardiamente tentou fazer. Tá? E, bueno, eu acabei de chegar em Koh Phangan, aqui na Tailândia, e a gente vai se falando nas próximas horas, repercutindo essa situação do Inter na reta final do Campeonato Brasileiro. E a situação do Abel Braga, dos dirigentes. Existe um movimento nos bastidores do Inter para que essa diretoria renuncie logo depois do término do Campeonato Brasileiro, se confirmando o rebaixamento. Com a confirmação matemática do rebaixamento depois do jogo contra o Bragantino, isso acontecendo, essa pressão vai aumentar, né? E a gente vai ter que acompanhar para ver até onde vai essa força política e até onde vai o ambiente pressionando por uma mudança radical.
tá? Então vamos ficar atento e a gente vai se falando também com informações de bastidores aí da situação do Inter. Se tu chegou aqui pela primeira vez, pode te inscrever e ativar as notificações ali no sininho, beleza? Deixa o teu like também aí, ok? E o canal agora tem um clube de membros, clube do canal aqui com 3 modalidades. Dá uma olhada ali, se couber no teu bolso, considera te tornar membro para ter acesso exclusivo a conteúdos aqui do canal, tá bom? Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau.